Oi, hoje é o nosso último encontro, gente. E aí, para complicar a nossa cabeça, a gente vai falar de um grupo de letras que representam um único fonema. E aí, como é que a gente vai fazer isso, Patrícia? É meio complicado, né? Mas o que a gente tem que ter? Primeira coisa, gente, ninguém nasce sabendo de tudo. Então, a gente tem que estar disposto a aprender, a gente tem que estar disposto a somar, tem que estar disposto a ter paciência para compreender. O conhecimento, eu só conheço algo a partir do momento que eu vou buscar saber mais. A partir do momento que eu procuro saber, eu passo a conhecer, eu consigo aprender. Então, eu quero que vocês tenham essa atenção nesse sentido. Então, vocês viram que para a gente estudar e entender a ortografia, eu tenho que entender um pouco de etimologia, por causa das origens das palavras. Eu tenho que entender um pouco de morfologia, que é a classificação em classes gramaticais. Eu tenho que entender de fonética e fonologia, que é a questão dos estudos dos sons, da representatividade do som, da forma como eu escrevo essas palavras, de uma forma que eu entenda que o fato de eu escrever é uma coisa que eu uso grafemas, que são as letras, e o som eu uso fonemas, que são os sons que eu emito na fala. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá ver hoje o nosso último grupo. É o emprego desses cinco grupos de letras que representam fonemas na nossa, um só fonema. O C, o cedilho, o S, o SS e o SC, tá? Que é o fonema C. Então, vamos lá. Vamos escrever e usar o C após ditongo. Todos os vocábulos possuem som de C. Quando vier em barra, gente, é fonema, tá? É som do fonema C. Em consonância com as vogais E e I. Um exemplo é foice. No outro caso, vai ser escrito com cedilha, tá certo? Exemplo, vamos dar uma olhada? Cidade, cedo, foice, precioso. Então, essas palavras aí, elas são após o I e o E representam o fonema C, 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 certo? Usa-se C em palavras derivadas cujo primitivo é escrito com C. Por exemplo, já que o radical é o mesmo. Macio, maciez. Que eu quero dizer uma coisa para vocês também, gente, na ortografia, prestar muita atenção na palavra primitiva e derivada. Muitas vezes, vocês observaram que o primitivo começa com uma letra, o derivado continua com ela. Aquela questão lá do quis, do verbo querer, eu quis. Porque as pessoas dizem assim, eu quis fazer isso. Sim, por que ela é com S? Aí a gente vai ver essa questão da palavra primitiva. Então, o verbo pôr, querer, usar, né? Embora tenha um som. E eu posso entender que é com Z, é com S, porque eu tenho que entender essa questão do que é primitivo, o que é derivado, tá certo? Nomes cujo radical terminam com T. Exemplo, Marte vai ser marciano. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver a palavra derivada, cujo primitivo é escrito com a letra C, o derivado também continua com C, tá certo? Então, primitivo com C, derivado com C. Aí aqui eu coloquei até outro exemplo ali de bicicleta, bicicletário, né? Por quê? Porque bicicleta é com C. Então, vamos lá. Com cedilho. Emprega-se o cedilha no substantivo derivado dos verbos terminados em T e tocer, nomes cujo radical termina com T. Por exemplo, a T termina com T, então vem, forma atenção. DT termina com T, então forma detenção. Então, além de eles terminar com T, né? A palavra T, então a gente tem que ver que no radical ele tem a letra T. Manter, manutenção. Então, vai ser escrito com S. Torcer, torção.
Por quê? Porque elas terminam em T e lá no radicalzinho está escrito com T. Então, nesse caso, vai ser escrito com cedilha. Exceto, gente, cuidado aqui, exceto. Eu tenho aqui exceto, o X ele não é pronunciável, pelo amor de Deus, tá? É o que a gente chama de dígrafos. Duas letras representando um único fonema. Tá? Cuidado com isso. Exceção, exceto, exceção. Então, vejam que lá no radical, ele tem a terminação da letra UT. Então, cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá. Verbo terminado em T. Detenção, abstenção e nomes relacionados com verbos. Nesse caso, execução, fabricação. Então, nesse caso aqui, nessas duas regras, também vai ser com cedilha. Outro caso para empregar o cedilha. Em palavras de origem árabe, tupi ou africana, muçulmano, caçula, etc. Em alguns sufixos representados por assa, aço e ussa. Aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esses sufixos. Esses sufixos, eles representam o grau aumentativo. Então, nesse caso, esse sufixo, ele vai te dar uma ideia de aumento, é o grau aumentativo. Mulheraça, o que é uma mulheraça? Uma mulher muito grande. Então, o aumentativo de mulher. Mulheraça, dentuça, aumentativo de quem tem um dente grande. Amigaço, é mais do que amigo. Então, vejo que aça, aço e uça são sufixos que dão a ideia de aumentativo. Por isso, vai ser usado o cedilha. Outros terminados em assá e içá. Por exemplo, estilhaçar, espreguiçar, caçar e etc. Também aqueles que terminam em são, ança e ença, como canção, criança, crença, etc. Já com S, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou identificar o uso do S? Aí a gente vai para a questão dos verbos, terminado em ND, NDER, RT, ERTI, PELI e correr. Então, vamos ver alguns exemplos? Expandir, expansão. Olha lá o NDI. Pretender, NDR, pretensão. Converter, conversão. Expelir, expulsão. O que mais? Vamos ver o uso do S agora, em radicais. D, ND, RG, RT, CORR, PEL e SENTE. Então, vamos lá. Alusão, imensão, pretensão, convenção, percurso, impulso e consenso. Aí vem lá a questão do verbo pôr e querer também, e usar. Né? A gente usar, mais eu uso, que dá um som de Zzinho, mas olha só, nesse caso aqui, é mais o pôr e o querer, mas não esquece do uso também, que a gente viu lá atrás, no som do S e do Z, tá? Então, pus, pusera, quis, quiseste, a gente já viu isso, só mesmo para a gente recapitular aqui. Tá certo, gente? Vamos lá. Após ditongo, a gente também já viu essa regra. Então, muitas regras aqui a gente já viu lá atrás. A gente só está recapitulando para a gente poder entender. Eu penso assim, a repetição é uma coisa muito interessante. Eu posso estudar, aprender alguma coisa, mas se eu não colocá-la em prática, eu esqueço. Por que muitas vezes dizem que é melhor a gente ensinar para a gente aprender? Por que um professor ele aprende bastante coisas? Porque ele é melhor do que os outros? Não. Por exemplo, ortografia. Eu vou trabalhar com uma turma hoje, com outra turma amanhã, com outra turma. Então, eu vou sempre repetindo, estudando, analisando, agregando esses conhecimentos, pesquisando, olhando aqui, olhando acolá. E isso vai te agregando novos conhecimentos, porque você está praticando isso. E se tu não praticas,
o que vai acontecer? Vai esquecendo. Por isso que o ato de escrever ele é muito interessante. O ler também, gente, porque você vai treinando a tua mente. Tanto ler quanto escrever são duas práticas que nós devemos ter constantemente na nossa vida. Tá certo? Vamos continuando. Eis e exa, que é o substantivo de substantivo. Português, portuguesa. Gente, eu acho que eu errei aqui. Aqui é adjetivo de substantivo, tá? Português é o substantivo, portuguesa é o adjetivo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o adjetivo oriundo do substantivo. Perdoe-me, foi falha minha, eu não tinha prestado atenção, como eu estou gravando para vocês, mas aí, em vez de ser, então, o que eu vou ter aqui? Adjetivo derivado de substantivo, tá certo? Então, aqui a gente tem até o contrário, a gente viu lá atrás uma regra em que eu tinha o adjetivo como primitivo e o substantivo como derivado. Aqui é o contrário. Aqui, português é o substantivo, é o primitivo, portuguesa é o derivado. Inverteu. Burguês é o substantivo, burguesa é o derivado. Tá? Então, toda vez que eu tiver o adjetivo derivado do substantivo em eis e esa, vai ser com S. Primitiva com S. A palavra é lápis. Então, lapisinho, acasalar, analisar, divisar. Vamos ver as primitivas. Lapisinho vem de lápis. Acasalar vem de casar, tá certo? Porque quem acasala, casa, tá? Então, a primitiva casar é com S. Analisar vem de análise e divisar vem de divisão. Então, se a primitiva é com S, a derivada continua com S. A gente também já tinha visto essa questão lá atrás das regras primitiva e derivada. Ociosa, saboroso e cheirosa. Saboroso e cheirosa. O que nós temos aqui? Adjetivos também. Outro casos para o emprego de S. No sufixo esa e isa, que são formadores de palavras femininas. Poetisa, marquesa, baronesa. Depois de ditongo, coisa, náusea e lousa. No sufixo eis, quando esse indicar origem, procedência, que é o adjetivo pátrio, que eu falei lá atrás para vocês. Chinês, chineses, norueguês, noruegueses. No sufixo oso e osa, que forma adjetivo. Bondoso, carinhosa, generoso. Então, a gente tem que entender o porquê do uso, se é um S, se é um Z, o que faz eu usar? Qual é a justificativa para o uso da letra S nessas palavras? A partir do momento que eu compreendo, gente, você vai embora, você não esquece nunca mais. Emprego do SS, no substantivo derivado de verbo comum radicais grede, primir, sede, mete e ti. Exemplo, agredir dá origem à agressão. Demitir, demissão. Exceder, excesso. Gente, mais uma vez, escrito com X, mas o X não é pronunciado, porque é um dígrafo. Tá? O que é dígrafo? Duas letras representando um só fonema. Tá certo? Prometer, promessa. SC, a gente vai usar antes de e e i em alguns termos latinos. Aqui não tem como eu não entender um pouquinho, gente, eu tenho que ter um pouco da etimologia. Abscesso, aquecer, descer, disciplina, consciência, ascender. Então, veja aí a questão dos dígrafos. Cuidado com esses dígrafozinhos aí, porque nesse caso aqui, o SC, ele é dígrafo. Se ele é dígrafo, representa um único fonema. Embora a palavra abscesso, se vocês olharem lá em cima, cuidado, viu? Abscesso tem dois dígrafos. Abscesso, 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 abscesso. Cuidado, hein? Isso é ruim quando você vai querer saber a quantidade de letras e fonemas.
Porque a palavra abscesso, nós teríamos 2, 4, 6, 8 letras e somente 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Ou seja, temos 8 letras e 6 fonemas. Emprego do SC na conjugação de alguns verbos. Quais são, Patrícia? Vamos lá. Nascer, nasce e nasça. Também dígrafo. Crescer, cresça e cresça. Também dígrafo. Descer, desça e desça. Também dígrafo. Também vamos empregar o SC em algumas palavras eruditas. O que é isso, erudito? Erudito é uma palavra, digamos assim, que tem uma origem lá atrás e que você praticamente tem um grau mais evoluído dentro da gramática. Ele é diferente do vulgar, digamos assim. O erudito é mais chique, é mais gramatical. O vulgar é o mais coloquial. Então, vamos lá. Acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente. Aqui, discente, eu vou até falar uma coisa para vocês. Pouquíssimas pessoas usam discente, usa mais a palavra aluno. Mas discente é uma coisa, um termo mais erudito. Aluno é um termo mais coloquial. Fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, missível, plebiscito, rescisão, 600, transcender, etc. Então, quando eu falar assim, erudito, é uma coisa mais chique, mais de acordo com a gramática. O S, aqui, só fazendo repeteco das regras que a gente viu lá, com os verbos ender e endi, que a gente já deu uma olhada, né? Mas vamos ver. O pretender, pretensão, defender, defesa, compreender, compreensão, repreender, repreensão, expandir, expansão, fundir, fusão, confundir, confusão. Então, veja que aí é a questão do verbo, prestar muita atenção nessa terminação verbal, tá? Usa-se também palavra derivada de verbos terminada em ERT e ERT. A gente também já viu, estou colocando aqui uns outros exemplos. Usa-se após de tom quando houver o som de Z, que a gente viu lá naquela outra regra que a gente já tinha visto lá atrás. Então, creusa, coisa, maisena, deixa eu botar uma fofoca, maisena, embora na embalagem seja escrito com Z, ela é escrito com S. Tá bom, gente? Cuidado com isso. É a mesma coisa que a palavra hortênsia. Muita gente acha que é com S, mas é escrito com C. Tá certo? Usa-se em palavras terminadas em isa, substantivos femininos, Luísa, Heloísa, poetisa, profetiza. Aí eu tenho até uma fofoca em relação à palavra Luísa. Presta bem atenção que Luiz e Luísa, gramaticalmente correto seria com S, embora a gente veja muita com Z e com E por aí, mas o corretíssimo, de acordo com a gramática, é com S, tá, gente? Então, vamos ver aí quem tem Luiz no nome, se conhece algum Luiz, veja se está de acordo com a gramática ou com o coloquial. Aí até tem uma justificativa, a gente estudando, lendo, descobriu que muitos escrivãos de cartório, eles não tinham assim, um domínio gramatical, aí o pai chega lá, vai lá e diz assim, ó, o nome do meu filho é Luiz. Aí a pessoa colocava Luiz, som de Z, pum, com Z. Mas o correto, gramaticalmente, é com S. Usa-se também palavra derivada dos verbos terminados em correr ou pelir, por exemplo, concorrer, concurso, discorrer, discurso, expelir, expulso, expulsão, compelir, compulsório. Então, aí a gente também tem que ver muito essa questão da terminação verbal. De novo, o verbo por, querer e usar, que nós já vimos. Palavras terminadas em ace, s, ice, ose, né? A gente também já viu lá. Não esqueça que tem exceção, no caso, deslize e gaze. E osa, que vão o quê? Horroroso, gostoso, exceção, gozo. Tá? Aí, no caso, dando ideia de adjetivo. O C tem valor de S com vogais E e I.
ácido recém-descido. Então, nesse caso, embora escrito com C, vai ter o som de S. Cedilha. Usa-se na palavra derivada do vocábulo terminada em TO, intento, intenção, canto, canção, exceto, exceção, junto, junção, ou palavras terminadas em tensão e derivados de T. DT, detenção, reter, retenção, conter, contenção, manter, manutenção. Então, vejo que essas regrinhas aqui é mais saber mesmo, é conhecer, gente. Tem que conhecer. Usa cedilha também palavra derivada de vocábulos terminada em TOR. No caso, né? Infrator, infração, trator, tração, redator, redação, setor, seção. Usa também palavras derivadas do vocábulo terminado em tivo. Introspectivo, introspecção, relativo, relação, ativo, ação, intuitivo, intuição. Usa-se cedilha em palavra derivada do verbo dos quais se tira a desinência R. Por exemplo, reeducar, reeducação. Eliminou o R aí, ficou para você agregar o sufixo. Importar, importação. Repartir, repartição. Fundir, fundição. Então, quando o verbo tem o primitivo lá com R, que a gente chama até de desinência de infinitivo, esse R, tá, gente? Então, quando eu tiro a desinência de infinitivo para transformá-lo em substantivo, vai ser com cedilha. Usa-se também o cedilha após ditongo quando houver o som de S, no caso, eleição, traição. Aí eu vou usar o cedilha. E aqui, mais uma vez, né, os termos eruditos, que eu já tinha lido para vocês. E agora, em alguns verbos com O ou A. A gente também já viu que é a questão dos dígrafos. Os radicais, para o uso do SS, também a gente já viu lá atrás, só para a gente pegar mais uns outros exemplos, seção, transgressão, introsmissão, opressão, porque esse radical tem essas terminações, sed, gred, met, impli. Os verbos terminados em CD terão também derivados escritos em SES. Por exemplo, exceder, excesso, excessivo. Conceder, concessão. Proceder, processo. Então, vejo que esses verbos eles terminam em CD. Então, quando eles terminam em CD, eles vão fazer seu derivado com CESS. Outro grupo, os terminados em imprimir, que terão a palavra derivada escrita com press, com dois S. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Gente, aqui é gravar. Tá? Aqui você tem que gravar mesmo. Os verbos terminados em gredir também terão palavras com gres. Ó. Progredir, progresso. Agredir, agressor. Transgredir, transgressão. Terminado em meter, que terão derivadas escritas com misa ou mes. Comprometer, compromisso. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Então, gente, qual é a minha dica para vocês? Algumas regras a gente consegue fixar melhor. Outras é gravar, decorar. Principalmente terminações verbais. Tá certo? Eu quero agradecer a participação de vocês, dizer que para a gente foi muito bom, um privilégio poder contribuir. Eu sei que é bem rápido, mas eu quero deixar pelo menos essas pequenas dicas para vocês poderem entender um pouquinho o que é a ortografia, qual é a função dela, para que ela serve, por que eu tenho que estudar essa criatura. O resto, gente, é meter a mão na massa e estudar, gravar, aplicar e praticar. Praticar. Principalmente através da escrita e da leitura. E aí vocês vão até melhorar outras coisas, não só a questão ortográfica,
mas a questão de vocabulário, a questão de organização de ideias, de poder ter argumento para escrever. Gente, vejam que todo conhecimento ele se agrega, nenhum conhecimento é aleatório, ele é um, ele traz vários outros conhecimentos, tá certo? Quero deixar um abraço bem legal para todos vocês, agradecer e ser grata a essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá certo? Então, quero deixar um abraço, um beijo e outra vez a gente se encontra por aí, tá bom? Abração.